Olá, você que acompanha os canais do Grupo Verde Vale de Comunicação. Temos entrevista a partir de agora falando sobre o projeto Trem das Etnias, que efetivamente vai entrar nos trilhos no próximo mês de abril com o primeiro passeio. Mas, claro, vamos contextualizar para você que nos acompanha, para a nossa audiência, como foi todo este processo, né, de ideia, de implantação desse projeto. E para falar a respeito do assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Leocir Weber, que é o presidente do grupo, né, de abnegados, né, deste projeto Trem das Etnias. Seu Leocir, primeiramente, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem? Obrigado, tudo bem, estamos tranquilos e vamos conversar um pouco sobre esse trem aí. Exatamente, para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, quando que surgiu a ideia de vocês de colocar esse projeto em prática? Pois é, isso já fazem 7 anos. Há 7 anos atrás, isso começou com uma ideia do Hélio, meu irmão, né, que ele sempre gostou desse tipo de trabalho, de iniciar os trabalhos, né? Ele começou com o trem, começou com o Instituto Grünewald e outros mais. Ele teve essa ideia e começou a compartilhar com outros, trocar ideia sobre o assunto e foi chamando pessoas, até que se efetivou esse grupo. E, lógico, todo mundo sabia que ia ter um aporte financeiro, né? Mas, depois de muito tempo de conversa, foi iniciado o projeto. E foi em cima de uma série de percalços ali, que a gente no início não tinha conhecimento nenhum da área. Entrou pandemia, parou tudo, multiplicaram seus preços, tudo. É uma trajetória bem complexa, assim, sabe? Até chegar nesse ponto que nós estamos hoje, sabe? E iniciou-se como? Iniciou-se com a reforma da máquina. Inicialmente ela foi enviada para Rio Negrinho, mas não chegamos a um acordo inicialmente lá, ela já estava lá, e não houve progresso na questão relacionada à reforma. E entrou a pandemia, e a máquina estava lá. Aí entramos em acordo com a empresa lá, que eles também não tinham funcionários para fazer o tal trabalho, acordamos com a empresa daqui, trouxemos a máquina de volta, e daí sim, ela foi totalmente desmontada. E daí nós levamos um susto quando a gente viu a máquina toda desmontada, porque ela estava num estado bem precário, sabe? Porque ela nunca tinha recebido, pelo menos o que a gente tem conhecimento, uma reforma completa como ela recebeu agora, né? Então, em toda essa trajetória aí, houve muitos problemas, principalmente problemas financeiros, justamente pela questão da pandemia. O que mais subiu na pandemia, um dos produtos que mais subiu foi o ferro, o aço, essas coisas, e era a matéria principal que nós ocupamos. E então isso foi bem intenso assim durante todo esse período. Mas o pessoal acabou, como disse, sendo meio teimoso e não pensando propriamente em si. O pessoal estava pensando, todo esse grupo pensou na cidade, sabe? Da importância desse equipamento, dessa máquina 310 que é tão referendada em todas as ocasiões, né? Então todo mundo viu por essa ótica. Claro, tivemos problemas bastante significativos durante esse período, mas graças a Deus, com todos os percalços, com bastante insistência, são verdadeiros abnegados, como eu disse você, e chegamos numa situação que estamos hoje, que a máquina está pronta, estamos com todas as liberações, porque ela passou pelo crivo da Rumo, né? Que a Rumo é que tem a concessão do trecho, e nós somos subconcedentes, porém a Rumo ela tem uma responsabilidade sobre isso, por isso que ela exige de todas as formas o mais preciso, principalmente no que diz respeito à segurança. E isso a gente atendeu tudo até cair com a NTT. A NTT também foi muito rigorosa, estiveram aqui, fizeram vistoria, tudo, atendemos tudo que eles nos solicitaram com relação à acessibilidade e tudo mais. No ano passado foi realizado o passeio teste, não é? Como que vocês perceberam a reação da população de União da Vitória e de Porto União com esse evento? Foi surpreendente, sabe? Porque nas redes sociais aí foi um boom, né? Mas é muito importante ver essa reação. A gente percebe que ela está no inconsciente das pessoas, sabe? E ela é uma referência para a cidade, visto que pela essa votação que teve com relação aos monumentos mais importantes da cidade, ela está dentre esses ali, né? Mas a gente sabe que vai ser logo que iniciarmos o primeiro passeio, ainda não com passageiros, vamos supor, com venda de passagens, mas nós vamos ter dia 27, onde nós vamos fazer um pequeno passeio com
com os próprias pessoas que alavancaram o projeto, mais os 2 prefeitos. O senhor citou há pouco, né, a questão da NTT, né, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Puder detalhar para quem está nos acompanhando, né, como foi esse processo, né? Porque são muitos aspectos burocráticos para poder tocar o projeto em frente. Né? Exatamente. Existem procedimentos que têm que ser seguidos, né? E nesse item aí entrou o nosso trabalho fiscalizado pela Rumo Logística, que é a detentora da linha aqui, né? Então teve muitos itens que caíram para a Rumo resolver, principalmente itens relacionados à malha, a identificação da malha. Então houve algumas divergências, isso nos tomou um tempo enorme. A divergência entre o ponto zero que nós tínhamos considerado e a própria Rumo tinha considerado, e a NTT não tinha essa referência. Só isso aí nos comeu, acho que uns 3, 4 meses, sabe? Até acertar entre Rumo e a NTT toda essa situação. E a gente sabe que na Rumo a gente é uma formiguinha, na NTT então nem vou dizer, né? Porque a NTT ela tem centenas de projetos e todos os projetos do país estão lá. E a gente conseguiu se encaixar lá através de as pessoas que a gente conhecia um pouco nos ajudaram e acabou dando tudo certo. Ainda nesse aspecto de estrutura, quais as medidas que vocês adotaram para garantir a acessibilidade, né, de pessoas que vão utilizar, né, desse ponto turístico, né, por dizer assim, da cidade? Em cada carro normalmente a gente denomina vagão, mas o correto é carro, né, para passageiro. Existe um espaço para um cadeirante. E a gente fez até uma porta um pouco diferente, uma coisa que eu acabei criando lá, uma porta um pouco diferente que ela abre para fazer esse acesso. E como as plataformas, por exemplo, de união da estação, ela tem 60 centímetros de altura, a outra tem 70, a outra tem 80, os 3 paradas, né? Então a gente vai ter que adaptou, né, para a gente fazer uma rampa móvel no momento do embarque de um eventual cadeirante. A gente vai até deixar isso até para as outras pessoas não terem problema de tropeçar em degrau, coisa desse tipo assim. Mas tem a rampa que é da própria estação, tem a rampa lá no Instituto Grünenwald, que é a outra parada, e tem lá na estação do Jeromel, mas isso tudo foi previsto. E também foi solicitado com muito ênfase a questão de sanitários também. Dentro do carro não tem banheiro grande acessível, mas nos 3 pontos de parada tem banheiros acessíveis, né? Ainda da União da Vitória, da estação, ainda precisa de umas melhorias, mas a NTT nos deu um prazo até que a prefeitura resolva essa situação. De União da Vitória e Porto União precisa ainda fazer alguma coisa também. Como foi também o trabalho, né, de adequação da malha viária e preparação desses pontos onde a Maria Fumaça vai estar transitando? Bom, a malha viária ela estava completamente detonada, né? Os trilhos foram feitas algumas substituições onde tinha trilho desgastado, trilho quebrado, coisa desse tipo assim. Mas foram alguns 1000 dormentes que foram substituídos, né? E ainda vamos ter que continuar substituindo porque por causa da validade, o tempo de prazo para começa a apodrecer, né? Mas esse trabalho foi um dos mais dispendiosos, que foi justamente adequar a malha viária, né? Que são 6 quilômetros que foram adequados, né? E esse foi onde o maior custo, na verdade, foi nessa parte ali. Daí, em relação aos equipamentos, como eu falei, foi um trabalho enorme. Os 2 carros eram aqueles que estavam aqui na estação. Eles foram, aquele menor que tinha cara de madeira, só foi aproveitado os 2 truques e o chassi, o resto é tudo novo, por completo. E aquele outro que era já de passageiro maior, aquele que estava completamente podre, a gente só aproveitou a cobertura dele, precisou reformar e mexer muito no chassi dele e claro, também os truques todos foram reformados também. Então foi um trabalho muito grande. Está tudo zerado. E envolvendo muita gente também. Né? Muita gente. Ainda bem que ele tinha pessoas que se prontificaram a ajudar. Mas foi muito caro fazer isso. Além do passeio em si, as pessoas, né, ficam naquela expectativa de terem outros atrativos. Ainda mais vocês, que tem uma ligação muito forte, né, com a cultura efetivamente aqui do Vale do Iguaçu. O que as pessoas podem esperar durante todo o trajeto? Porque vai funcionar da seguinte forma. Isso a gente começa nessa situação tipo assim. Vai começar, o embarque começa lá no Instituto Grünenwald. Lá tem uma história que a gente vai... Não está tudo pronto ainda, a gente vai progredir com o tempo.
O trem vai partir de lá e daí ele vai chegar na estação de União da Vitória. Na estação de União da Vitória, ela é um marco histórico, a estação em si. Isso muitas pessoas às vezes não conhecem o suficiente, um pouco entra toda uma série de coisas importantes. O túnel ele está sendo reativado, que muita gente nem sabe da existência dele, então também é uma situação histórica. Mais para frente, conforme a demanda, conforme o público, a gente quer fazer no cine ópera, a gente quer mostrar um filme. As pessoas que vêm, descem, vão lá, assistem um vídeo promocional das cidades irmãs e da região, porque turismo não é uma coisa individualizada, o turismo é regional, não adianta dizer eu vou fazer, o outro não quer que faça, tem que todo mundo aglutinar, né? E a gente quer contar um pouco da história da cidade, contar um pouco da história do Contestado, isso tudo vai se ajustando com o passar do tempo, até dentro dos próprios carros durante o passeio. As pessoas vão ter esses vários atrativos, né? Não ter só o passeio em si, né? Mas sim, conhecer também a história. Inclusive, né? A estação do Engenheiro Melo, ela é uma estação muito antiga também. Ela hoje não está em boas condições, ela está uma situação bastante precária. Mas o prefeito de Porto União, o Dr. Juliano, ele já se prontificou, já estão mobilizando para fazer uma reforma completa dela e adequar ela também para receber melhor aos turistas, né? Inclusive eu dei uma sugestão para a prefeitura para eles fazerem uma praça junto à estação, até para criar um lugar bacana lá, porque é uma das poucas vilas ferroviárias que ainda existem, né? Se for olhar, pega mais adiante para toda a malha seguindo para frente ali, praticamente tudo está detonado, com raras exceções, que alguns municípios mantiveram. Mas a vila ferroviária da estação da Engenheiro Melo, ela tem casas em bom estado, tem pessoas que estão cuidando, outras menos, mas ela serve como um modelo para voltar um pouco na história. Cada passeio vai poder comportar quantas pessoas? São 48 pessoas em cada carro. Então, ao mesmo tempo, podem viajar 96 pessoas e mais um cadeirante em cada um dos carros, né? Então, é uma quantia razoável, sabe? Que vai poder viajar ao mesmo tempo, né? Nós vamos disponibilizar. Nós temos registrados na NTT 3 horários no sábado, 3 horários no domingo. A gente não sabe ainda ao certo, vai depender da demanda, se vai dispor de todos esses horários. Vai depender da demanda. E aí também no meio da semana, tipo terça e quinta, vai ter um horário, se escolas pretendem fazer um passeio com os alunos também, porque aí os professores vão poder contar um pouco da história ferroviária, do Contestado e outras coisas mais. Então, inclusive vai ser um preço diferenciado, né, para esse pessoal das escolas, né? Então, eu acho importante na questão cultural também isso aí. Dá para contar a história através do trem. E há uma perspectiva de, com o passar do tempo, atendendo também a demanda, como o senhor citou, né, de expandir o trajeto e até mesmo vagões temáticos, né, aproveitando as inúmeras etnias que a região conta? Perfeitamente, essa é a visão, porque nós inicialmente vai ser da estação do União até no Engenheiro Melo, é um trecho de, se considerar dentro do passeio, vai dar 12 quilômetros, que é a ida e volta. A gente tem a concessão para estender até na outra estação, que vem a ser o Stengel, Aquiles Stengel. Porém, a gente dividiu o projeto em 3 fases. Isso tudo que vai comandar é a demanda. Se houver demanda, a gente vai prolongar até o quilômetro 13. O quilômetro 13 é um lugar muito bonito, né? O percurso também é muito bonito. Pelo menos até o quilômetro 13 a gente pretende ir. Se, por exemplo, resolver aquele problema social que tem na estação do Aquiles Stengel, que tem 25 moradores lá, uma estação bastante precária, aquelas casas lá, elas estão ainda em pé. Das 6 das 8 casas tem 7 em pé, se não me engano, é mais ou menos isso. Se houver, por exemplo, um projeto onde possa, através do IFAM, seja lá qual for o órgão público que possa dispor de algum valor financeiro para que possam ser reformadas, é um lugar muito bonito se a gente conseguir fazer isso. Tem que, lógico, resolver o problema social e nós termos condição financeira para tocar até lá, porque são 17 quilômetros em todo o percurso. É o ideal, na verdade vai ser a situação ideal. Seu ponto de vista, o projeto, qual que é o impacto? Como que ele impacta aqui na sociedade do Vale do Iguaçu no aspecto turístico e econômico? Eu vejo assim, o turismo não é um elemento, uma ação isolada.
eu acho de fundamental importância que, por exemplo, o Morro do Cristo é um atrativo importantíssimo para a cidade. O funicular, aquele trenzinho que está em andamento em Porto União, no Morro da Cruz, ele é fundamental, assim como a tirolesa. Mas eu julgo assim, o mais importante, que existe o projeto pronto, porém ainda não se tem noção ainda assim, como vai ser feito, porque é um valor bastante elevado, é alguns milhões, né? E se esse projeto ele entrar em operação, bom, digamos que seja executado, seja qual for a forma, nós temos um plano assim de colocar um barco no Rio Iguaçu, porque a nossa região tem uma ligação muito grande com os barcos a vapor de antigamente. Se isso for, por exemplo, digamos que o teleférico saindo, a gente até vai trabalhar, ou qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa ser o mesmo grupo do trem. O importante é que alguém faça, porque o turismo, a importância do turismo é trazer dinheiro para nossos cidadãos, eu já digo, para a nossa cidade, porque o dinheiro que vem para a cidade é para os cidadãos. E se for criado esse complexo turístico e adendos ali, isso é importante para as cidades vizinhas, inclusive, porque todas as cidades têm algo de importante. Por isso eu sempre digo, se a gente conseguir, por exemplo, mostrar aquele vídeo lá no Cine Ópera, a gente quer mostrar a riqueza turística regional, não é de Porto União ou só de União da Vitória, mostrar o regional, porque como diz um empresário de São Paulo que eu estive há poucos dias atrás, que está tratando de um resort, a possibilidade de sair no morro também lá, ele falou, olha, o ideal é que o turista permaneça pelo menos uma semana. É uma situação ideal, porque daí ele vai gastar na cidade. E isso que o turismo faz, trazer dinheiro de fora para ficar aqui na cidade. E aí todos acabam acompanhando esse movimento. As pessoas inicialmente podem até enxergar como não sendo, isso não me atinge de uma forma ou de outra. Porque no momento que o turismo progride, todos ganham. Não é alguém individualmente que vai ficar ganhando com isso. O trem, por exemplo, para ele ser rentável é muito complicado, sabe? É uma coisa muito cara para fazer andar. E em termos de retorno, é muito, muito restrito a ter retorno realmente, porque o investimento foi grande. Mas o que mais importa é que ele pode, de repente, ser a âncora para os demais investimentos. E eu acredito que isso possa ocorrer, porque os empresários do setor, e esse empresário de São Paulo, ele viu isso aí com muito bons olhos. Ele considerou para o empreendimento que estão trabalhando, negociando, não sei se já fecharam, ele considerou importantíssimo ele funcionar e puxar os demais junto. Uhum. E uma ideia como essa pode impulsionar municípios da região a planejar também estruturas turísticas e atingir esse objetivo que foi citado há pouco, prender no bom sentido o turista por uma semana aqui na cidade. Exatamente, essa é a função do turismo, eu sempre friso. As outras cidades, existe um grupo de pessoas, já a Tema e mais outros, que estão trabalhando muito bem nessa área, né? A gente não é da área de turismo, né? Mas a gente vê, porque a gente também viaja, daí a gente percebe essas coisas, né? E eu vejo assim como fundamental. Por exemplo, vamos pegar no entorno, os municípios no entorno, todo mundo tem alguma coisa para ser feita. Você imagine, você vai num hotel, em todos os lugares assim, você vai no hotel, você percebe, você tem os folders de todos os atrativos regionais. Você vai, por exemplo, no Rio, vamos pegar o mais conhecido, que é Gramado. Em qualquer hotel que você vai ter o cartão de restaurante, o cartão de hotéis, folders de atrações regionais, não é só daquela especificamente. Então todo mundo ajuda a divulgar. E isso é importante para a nossa população também. A nossa população tem que conhecer. E aí entra o trabalho das secretarias de Cultura e Turismo. O cidadão precisa aprender a receber o turista. Muitas vezes e começa lá no posto de gasolina. No posto de gasolina, por exemplo, é o primeiro lugar que a gente para quando você vai pedir uma informação. Isso é a coisa mais normal. Aquele pessoal, aqueles frentistas, os funcionários do posto, eles precisam saber tudo que tem na cidade. E tem que saber atender as pessoas para direcionar as pessoas de forma correta. Porque se a pessoa faz alguma brincadeira de mau gosto, aí a pessoa nunca vai esquecer. Uhum. Então, isso é fundamental, essa educação turística. E como que a população pode participar efetivamente do projeto? Trafegando com o trem e divulgando o trem, trazendo as pessoas de fora. É a melhor forma. E curtir essa passagem é uma coisa muito importante, que é muito
saudosista isso para nossa cidade, porque nós temos muitos ferroviários. Eu recordo que na outra ocasião anterior, quando teve aqueles passeios de trem, eu estava presente na época, eu sempre gostei de Maria Fumaça, né? E eu fui lá na estação naquele dia. Eu fiquei impressionado vendo pessoas que trabalharam na ferrovia correndo a lágrima. Um senhor de 80 e poucos anos, de repente eu estava ao lado dele correndo uma lágrima. Assim. Ele é muito significativo para a nossa cidade. O que tem que se fazer, o que a população deve fazer? Nem tudo é perfeito, mas o que nós temos que divulgar a nossa cidade, as belezas da nossa cidade. E assim como o trem, nem tudo vai ser perfeito. Então o que precisa a população fazer? Além de fazer esse trabalho, ela tem que ter muito cuidado ao passar pela ferrovia agora. Então a gente pede muito cuidado, não estacionar colado na ferrovia, é uma coisa que a gente pede muito. Não precisa ter preocupação quando o trem está chegando, passar rapidamente, porque é curto, ele passa ligeirinho. Aproveita e dá uma filmadinha nele. E aí divulga para frente lá. Então são pequenos detalhes que são fundamentais. Por exemplo, a Manuel Ribas, mesmo que seja um horário um pouco mais movimentado, sábado, tem bastante movimento na Manuel Ribas, geralmente vai ter 2 ou 3 horários que vai estar funcionando. Tenham paciência, às vezes para um caminhão lá fazer um serviço, todo mundo tem paciência. Deixa o trem passar. Não precisa apurar para passar correndinho lá, que de repente pode provocar um acidente. E todo esse trabalho que a gente fez esses anos aí pode ser perdido. Porque é muito importante nós não causarmos nenhum incidente, que dirá um acidente. Próximo dia 27, né, o senhor destacou, há um planejamento, né, de um passeio, né, para celebrar também o aniversário da Vitória. A gente não tem horário certo ainda, mas provavelmente vai ser à tarde. A gente ainda tem que fechar com a disponibilidade dos prefeitos, até da própria programação que vai ter ali na estação. Quando nós tivermos firmado, eles tiverem essa posição bem correta, daí a gente vão estar embarcados quem puder do pessoal que foram os que alavancaram os recursos, né? E daí os 2 prefeitos, né? Então essa chegada vai ser bacana, né? Para os prefeitos, os convidados das 2 prefeituras, que vão estar presentes, principalmente a União da Vitória, que é aniversariante, né? Eu acho muito importante. E uma coisa que eu lembrei agora também, quando da partida do trem da estação da União da Vitória, ele vai estar sobre a divisa. Para nós, isso aí é habitual, mas para quem está fora não sabe disso, né? Então vai ser anunciado mais ou menos como era antigamente. Está partindo de União da Vitória, Paraná, para Porto União, Santa Catarina. Mas na verdade Porto União está do lado esquerdo e União deve estar do lado direito. É uma coisa assim, até uma brincadeira assim, curiosa, sabe? Porque é uma situação típica, só nós temos isso aí, sabe? Então é interessante. E no próximo dia 5 de abril, né, o início efetivo dos passeios com a população em geral. Isso, né? já está aberto na internet para venda. É só entrar lá na internet, lá Trem das Etnias, e já vai aparecer lá, já é fácil de acessar, e já pode comprar seu ingresso, e ainda vai ter mais uma, né? Como os embarques vão ser lá no Instituto Greenwald, as pessoas que eventualmente queiram tomar um café, não sei se já de cara nós vamos conseguir fazer funcionar tudo isso aí, mas lá vai ter lugar para estacionar, tomar um café. Se tiver futuramente, quando as agências de fora estiverem já atendendo, a gente está fazendo os contratos, vier ônibus de fora, digamos, vai ter onde deixar o ônibus lá, lugar seguro, tranquilo. Pode fazer o seu passeio de boa, depois quer tomar um cafezinho, também vai ter o café lá, tudo. A gente até estava iniciando para vender junto o café no pacote, mas talvez nós não façamos isso. Ainda estamos estudando alguns detalhes. No começo vai ter algumas coisas assim, às vezes um pouco atrapalhadas, né? Mas estão aprendendo bastante, nós aprendemos com todo mundo. Então as pessoas vão poder já adquirir de forma antecipada, estão podendo já por meio do site. Já está aberto. Já está aberto. Ainda está tendo alguns ajustes, teve algumas coisas, até para... Porque os assentos estão numerados. Então, por exemplo, se uma família quer viajar junto, por exemplo, os bancos são rebatíveis. Então, por exemplo, quando o trem vai subir, os bancos, todo mundo prefere viajar olhando para frente, né? E quando ele chegar lá e vai retornar, pode rebater o banco e viajar de novo olhando para frente. Ou então, se 4 pessoas querem ficar sentadas juntos, uma família, por exemplo, de frente, isso também é possível, né?
Então é uma coisa bacana. Como já existia isso antigamente nos vagões antigos, né, vai ser de novo possível fazer isso. São tudo novos, esses bancos, tudo foi feito novo. Lembrando, né, que o site para a aquisição dos ingressos antecipados é trendasetnias.com.br. trendasetnias.com.br. Eu já caminhando aqui, Leocir, desculpe, caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, depois de tantos anos, né, de elaboração do projeto, efetivação, já dá para projetar qual que vai ser o sentimento no dia 5 de abril, quando a Maria Fumaça estiver partindo uma população? É uma emoção, acho que muito forte para muita gente. Para nós que estivemos batalhando nesse tempo todo, imagina o quanto isso é gratificante, porque nós chegávamos, eu tinha alguns companheiros nossos do grupo ali, falando assim, cara, eu chegava a sonhar com a liberação da NTT, porque realmente foi assim, a gente sabe, a gente acabou criando até amizade dentro da NTT, sabe? Por quê? Porque o pessoal acabou dando uma atenção especial para a gente, porque o pessoal achou bacana o projeto, uma iniciativa bacana, assim, sabe? E até a gente está convidando esse pessoal, tem um de Florianópolis, tem um de Brasília, a gente está convidando, porque o pessoal encampou o projeto, mas só que, assim como a NTT, como a Rumo, são locais de muita gente, é muito grande tudo isso. A Rumo só em Curitiba tem 1000 funcionários, né? E para que a gente tenha, vamos supor, conseguir achar alguém lá que, vamos supor, encampe essa nossa ideia, não é fácil. E nós fomos felizes, encontramos muita gente boa dentro da Rumo, nós só temos que agradecer para esse pessoal, porque eles nos ajudaram muito, sabe? Claro, a gente entende as dificuldades, a gente encheu o saco deles lá, entre aspas, né, na brincadeira, mas o pessoal foi muito solícito com a gente tem, digo assim, muita sorte de encontrar pessoas assim, porque eles têm o trabalho deles lá, e não é o trabalho habitual deles, né? O trem de passageiros não é uma coisa do dia a dia deles, mas eles foram atrás e resolveram para nós. Assim como na NTT também, trem de passageiros até nem tão comum, mas só que são grandes projetos. Um projeto pequeno assim, ele pode até passar como irrelevante, mas eles encamparam mesmo assim. E deixaram a gente numa situação assim que, mesmo com a demora, eu acho que ainda foi rápido. Porque eles, pelo conhecimento que a gente tem, diz que não é tão fácil assim. Então, graças a Deus deu certo e estamos aí para fazer isso acontecer. Leocir, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Grupo Verde Vaga de Comunicação. Sucesso com o projeto e até uma próxima oportunidade. Agradeço pela oportunidade e a gente vai comunicar bem certinho no horário que nós vamos fazer esse passeio no dia 27, a gente vai comunicar a vocês. Depois vai ser público, aí todo mundo vai poder tirar sua fotografia, seu retrato, bater papo, vamos conversar com todo mundo. Tomara que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu certo. Beleza. É o resgate da história do Vale do Iguaçu novamente nos trilhos, né? Acho fundamental. Valeu, obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado você também que acompanhou a entrevista aqui nas redes sociais do Grupo Verde Vaga de Comunicação. Obrigado e até a próxima.